Paz, queridos, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Steven Oliveira e nós estamos em mais uma oração da manhã. Queridos, hoje eu quero compartilhar um texto com vocês que se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, verso de número 12, que diz o seguinte: Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, em palavra, em conversação, em amor, em espírito, em fé e em pureza. Escute, mais importante, querido, do que fazer a obra de Deus é pertencer a Deus. Você sabia disso? Seu testemunho, querido, vai falar por você. Porque quando eu dou bom testemunho, eu sou o quê? Exemplo vivo da palavra de Deus. A Bíblia diz o seguinte, que nós somos a carta de Deus. Então, querido, em vez de as pessoas ouvir nós falarmos de alegria, as pessoas verão em nós a alegria que elas querem ter. Em vez de elas ouvirem falar de paz, elas verão a paz em nós, por meio que de nossa reação aos problemas. Em vez de as pessoas ouvirem nós falarmos de fé, elas verão a nossa atitude de fé. Em vez de as pessoas ouvirem nós falar de amor, elas verão o nosso amor por meio de nossas atitudes de sacrifício, de renúncia, de misericórdia. Em vez de as pessoas ouvirem nós falando de pureza, elas verão a pureza em nossas vidas. Em vez de as pessoas ouvirem nós falando de Jesus, elas verão Jesus em nossas atitudes e escolhas. E aí, por elas ver essas atitudes em nós, em vez de elas escolherem o padrão do mundo, elas vão querer seguir quem? O padrão que nós temos. E elas terão o quê? O encontro com Jesus, porque elas irão querer conhecer Jesus para viver o que nós vivemos. Então, querido, nós precisamos ser exemplo em quê? Em tudo, como Paulo disse a Timóteo nesse texto que eu acabei de ler para você. Nesse texto, Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você é novo, você é um pastor jovem, mas deixa eu te dizer uma coisa, ninguém deve desprezar a tua mocidade, mas deixa eu te dizer uma coisa, seja exemplo, filho, no padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, ou seja, seja exemplo em tudo. Você está entendendo? Então nós devemos ser exemplo, irmão. Você já viu aquelas pessoas que vivem falando de Jesus, falando de Jesus, falando de Jesus? Só que as atitudes dela fazem com que as pessoas, com que quem ouve sobre Jesus através dela não queiram Jesus, porque elas têm atitudes, posturas que, poxa, negam o que ela diz. Mas olha só o que São Francisco de Assis diz: pregue o evangelho em todo tempo e, se necessário, use palavras. Ou seja, a nossa vida, as nossas ações devem falar de Jesus em todo tempo. Paulo diz que nós somos a carta viva de Deus. Então, ou seja, quando as pessoas olharem para nós, a Bíblia que elas não lê, elas estão vendo o quê? A Bíblia em nós. Elas estão vendo a palavra de Deus sendo cumprida em nós. E aí, o que elas verem em nós é o que elas vão desejar. Poxa, como você consegue ser assim em meio a essa situação? E aí a gente poderemos falar, é Jesus. Irmão, não adianta a gente falar e as nossas ações negarem o que nós pregamos, meu irmão. Nós precisamos ser exemplo em tudo, tá certo? Então fique com essa palavra. É o que Paulo disse a Timóteo. Seja exemplo dos fiéis. Assim nós devemos ser. Tá bom, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor. Antes, deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração, tá certo? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para receber as orações diárias, tá certo? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero te pedir nessa manhã de hoje que o Senhor nos ajude, meu Pai. Nos ajude a ser como Paulo disse a Timóteo, exemplo, meu Deus. Exemplo dos fiéis. Exemplo, meu Pai, na palavra. Exemplo nas ações, no amor, na fé, na pureza, meu Deus. Nos faça exemplo, meu Pai. Que nós sejamos, meu Pai, testemunhas, meu Pai, do Senhor aonde nós formos. Quem olhar para nós possa ver o brilho do Senhor. Que as nossas ações
seja contrária a tudo que as pessoas andam vendo por aí. Que quando elas olharem para nós, elas dizem: é cristão, é de Jesus, é diferente. É como, meu Deus, Jesus diz, que a vossa luz brilhe diante dos homens. Meu Deus, que assim nós venhamos viver, meu Pai, em meio a essa sociedade, Espírito Santo, que está mergulhada nas trevas, que está perdida. Meu Deus, que nós possamos ganhar as pessoas para Ti com o nosso trato, lá onde, meu Pai, nós trabalhamos, no meio da nossa parentela, meu Deus, da nossa vizinhança. Espírito Santo, nos faça exemplo, meu Deus. Que o perfume, o aroma de Cristo, meu Pai, seja exalado por onde passarmos. Que todos saibam que somos do Senhor, meu Pai. Não pelo que apenas falamos, mas, meu Deus, que em tudo, em todo o nosso procedimento, em nossa forma de tratar o próximo, de comprar, de vender, de negociar, seja visto o Senhor, meu Pai, o brilho do Senhor. Que fique claro para as pessoas que pertencemos a Ti. E que em cada uma das ações nós venhamos ter ações como o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus. Ó Senhor, dai-nos dos frutos do Teu Espírito. Dai do Teu fruto completo, meu Deus, a nós. Em nome de Jesus. E que as obras da carne, meu Pai, sejam mortificadas. Oh, meu Pai. João, meu Deus, no deserto diz: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Cresça em nós, Jesus. Cresça em nós, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que Cristo cresça em nós e que nós venhamos desaparecer. Que as pessoas, ao olharem para nós, dizem: nossa, como você está diferente. E que elas saibam que é Jesus reinando em nós, governando nós, regendo nossa vida em cada passo. É o Espírito da verdade. Faça isso em nós. Transforma, nos torna melhores. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, para o Teu louvor e para a Tua glória. Amém. E graças a Deus. Querido, guarde isso. Precisamos ser exemplo dos fiéis. Nós somos a carta viva do Senhor, aonde passarmos, aonde estivermos, aonde formos. Tá certo? Quem olhar para nós vai ver Jesus. Glória a Deus. Deixa eu te abençoar em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Meu irmão, beijo no coração. Até amanhã. Fique na paz.